E a grande pergunta é: acreditamos que os halvings são os criadores dos mercados em alta? Será que acreditamos que eles são a razão fundamental pela qual os mercados em alta surgem? Será que eles têm esse incrível poder de criar esses mercados em alta? E em segundo lugar, será que acreditamos que este mercado em alta, assim como os 3 últimos, vai terminar de forma muito rápida? Nesta entrevista recente no canal do YouTube com Fred Krueger, aprendemos sobre 3 tópicos, cruciais que moldam o futuro do Bitcoin e das finanças. Primeiro, o impacto dos cortes das taxas do Federal Reserve na dinâmica do mercado do Bitcoin. Segundo, como os ciclos do Bitcoin, incluindo o efeito halving, influenciam o seu valor a longo prazo. E terceiro, o potencial do Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade económica, à medida que os mercados globais enfrentam incertezas. Antes de explorarmos estes insights, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, se inscrever no canal, compartilhá-lo também, tudo ajuda ao algoritmo do Facebook. E agora vamos lá ouvir mais de Fred Krueger. Estamos em um mercado em alta há cerca de 1 ano e meio. Começamos esse mercado em alta realmente em janeiro de 2023 e agora estamos em outubro. Portanto, quase 2 anos de mercado em alta. E vamos nos perguntar, a lei de potência ou outras análises de padrões passados podem nos dizer até que ponto e por quanto tempo vamos subir. Bem, todos no Bitcoin estão obcecados com essa ideia de ciclos de 4 anos. A ideia do ciclo de 4 anos está fortemente ligada a essa ideia de ter e realmente está conectada aos dados seguintes. Então, na primeira metade, que ocorreu em novembro de 2012, tivemos o início de um mercado em alta logo depois, em janeiro e fevereiro de 2013. O mercado em baixa começou em novembro de 2014. Assim, 12 meses após o primeiro halving, o mercado de baixa se iniciou. O segundo halving aconteceu em julho de 2016 e o mercado de baixa começou em novembro de 2017, ou seja, 16 meses depois. O terceiro halving começou em maio de 2020 e o mercado de baixa iniciou em setembro de 2021, novamente 16 meses depois. Então temos esse fenômeno dos halvings que ocorre a cada 4 anos e os mercados de baixa que costumam acontecer a cada, 12 a 16 meses após isso, certo? Então acho que se você seguir essa lógica, você diria bem, o quarto halving começou em abril de 2024 e, portanto, o mercado de baixa deve começar, cerca de 16 meses depois. Isso nos levaria para algo em torno de agosto de 2025, apenas mantendo exatamente esse cronograma. E acho que muitas pessoas que trabalham com Bitcoin estão obcecadas com isso por vários motivos diferentes. Acho que realmente precisamos recuar um pouco na análise aqui, porque podemos facilmente nos assustar com esses 3 eventos. Os halvings são programados, ou seja, ocorrem a cada 4 anos. E as pessoas meio que pensam, bem, talvez o mercado em baixa também esteja programado para logo após a realização do evento. Portanto, acho que na verdade há 2 questões fundamentais e eu publiquei em um tweet no Twitter. Portanto, vamos analisar essas questões de forma independente. Agora, a primeira pergunta é sobre os ganhos. Os halvings são importantes. Bem, eu diria que o primeiro e segundo halving foram muito significativos, certo? Porque houve uma enorme redução da oferta. E especialmente com o primeiro halving, não havia um mercado enorme antes do primeiro halving, o enorme mercado secundário para o Bitcoin. Portanto, foi assim que o Bitcoin foi realmente produzido. Portanto, quando tivemos esse enorme choque de oferta, isso fez uma enorme diferença. Como acabamos de ouvir Fred Krueger discutir a resiliência do Bitcoin diante da inflação e como os cortes do Federal Reserve impactam a sua trajetória, agora vamos voltar a nossa atenção para os ciclos dos preços do Bitcoin e a importância do evento halving na formação do seu valor futuro. Fred também aborda como a adoção institucional e a liquidez das finanças tradicionais são cruciais para o próximo grande salto do Bitcoin. Estes insights oferecem um vislumbre valioso do potencial de longo prazo do Bitcoin. Vamos lá continuar a ouvir Fred Krueger enquanto ele analisa o que podemos esperar daqui para a frente. Se descer para 2028,
haverá um choque de oferta, e eu uso a palavra choque de oferta entre aspas, passando de 450 bitcoins para 225 bitcoins. Agora, talvez o preço do Bitcoin seja muito mais alto, mas ainda assim, estamos falando de 200 bitcoins por dia. Isso não é nem de longe tão alto quanto era, digamos, em 2016. A essa altura, 95% do Bitcoin já foi extraído. E acho que o impacto do choque de oferta não será tão grande. Portanto, não está claro se o próximo halving realmente criará outro mercado em alta da mesma forma que antes. Creio que o que provavelmente impulsionará isso será a liquidez e a adoção financeira através do comércio. Você sabe, e nem estou completamente seguro disso, o que estou tentando expressar é que o mecanismo que cria um mercado em alta não está tão evidente. Então, é isso. E sobre a duração do mercado em alta, bem, acredito que o que ocorre nesses mercados em alta, e já passamos por 3 deles, não temos uma quantidade enorme de dados. Tivemos 3 mercados em alta, e o que acontece é que há um aumento exponencial que é insustentável. E de fato é realmente exponencial. Creio que o Giovanni destacou isso de forma muito clara. É como se estivesse subindo cerca de 1% a cada dia. É simplesmente é esse tipo de crescimento exponencial que vemos. A bolha vai estourar. Você sabe que ela vai estourar e ela estoura. Não é possível. O problema é que você simplesmente não sabe quando ela vai estourar. Se você entrar nesse tipo de movimento vertical hiperfrenético como o que tivemos em 2017, você sabe que ela vai estourar, só não sabe quando. E infelizmente a lei de potência, na minha opinião, não nos diz muito sobre quando vai estourar, porque ainda não tivemos bolhas suficientes. Na minha opinião, esses eventos são notoriamente difíceis de prever e não tenho certeza se a matemática é muito boa em termos de quando as bolhas vão estourar. E acho que isso é verdade com o Bitcoin. Acho que isso é verdade com o frango defumado, o peixe ou a Nvidia. Não sei. Há muitas bolhas que acontecem e você simplesmente, sabe, elas são uma bolha, mas você não sabe dizer quando elas vão estourar. Portanto, a resposta é não sei. E eu acredito que se realmente entrarmos em uma dessas bolhas exponenciais lá em 2025, e vejo que talvez estejamos começando a entrar em uma, certo? Existem muitos elementos que podem nos levar a isso. A eleição de Trump, a adoção de um padrão de Bitcoin, as mudanças na SEC, Dubai começando a acumular Bitcoin. Pode haver uma série de catalisadores que realmente nos levem a uma tendência de mania completa, semelhante à que tivemos em 2017. E se chegarmos a isso, não acho que a matemática realmente nos diga sim. Vamos parar em 200 mil, 250 mil ou 300 mil. Talvez cheguemos a 500 mil. Agora, acho que a matemática nos indica que, com a lei de potência, esse tipo de 500 mil seria o máximo nesse caso nos próximos 2 anos. Por quê? Porque 500 mil seria como 2 vezes a linha de tendência e nunca vimos bolhas anteriores ultrapassarem 2 vezes essa linha de tendência, o que não parece provável. E parece que, no máximo, a porcentagem em relação à linha de tendência está diminuindo. Assim, eu diria que 500 mil seria um valor elevado. Ainda está dentro da lei de potência. Não é que todos os nossos modelos serão invalidados porque você atingiu 500 mil, mas isso pode ocorrer. Se isso acontecer, quando a bolha estourar, eu suspeito que, assim como qualquer bolha, voltaremos a descer pela linha de tendência, estabilizando-nos em algo como um desvio padrão abaixo. E isso seria incrivelmente doloroso, um retrocesso de 75% em relação à alta. Vai ser brutal. Contudo, talvez não enfrentemos uma daquelas bolhas especulativas. Sabe, não estamos em uma agora, certo? Atualmente estamos 20% abaixo da linha de tendência. Estamos conseguindo que alguns participantes muito mais racionais entrem nesse mercado, comparado à bolha de 2017. Estamos alcançando mais sustentabilidade do que na última bolha, quando havia muitos esquemas como o FTX e o do Quon que estavam desmoronando e não eram sustentáveis.
Então, talvez não entremos nesse comportamento de bolha maciça. Portanto, isso é tudo o que é possível. Se isso ocorrer, não vejo por que não poderíamos continuar em 2026. Imagine, por exemplo, um aumento de 40% em 2025, ou quem sabe 50% em 2025. E então, outro aumento de 40% em 2026, ou talvez também em 2027. Portanto, realmente não acho que essas coisas sejam incompatíveis com a lei da potência. Mais uma vez, acredito que tentar prever bolhas é bastante difícil. Deixarei essa tarefa para outras pessoas fazerem. O que eu acho que vou fazer é provavelmente optar pelo rebalanceamento usando o critério Kelly, onde não preciso prever nada. Não preciso fazer previsões. Então, o que eu não quero fazer é vender todos os meus bitcoins baseado em alguma ideia de que estamos numa bolha. Não quero fazer isso. O que eu quero fazer é, no máximo, reequilibrar para algo com uma alocação de 70%. Pronto. Há muita matemática que explica porque Kelly é uma boa estratégia. E, novamente, não vou tentar fazer isso. Eu não quero começar uma discussão com o Giovanni sobre as bolhas. O que estou dizendo é que não acredito que minha habilidade de prever quando estaremos em uma bolha exponencial, que não é o caso agora, seja realmente boa. Os insights de Fred Krueger fornecem uma visão clara do potencial de crescimento a longo prazo do Bitcoin, bem como de como é que os ciclos do mercado e a adoção institucional podem moldar o seu futuro. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre algumas questões bem importantes. Você acha que a política monetária do Fed levará o Bitcoin a novos patamares? Como é que a natureza cíclica do Bitcoin afeta a sua estratégia de investimento? O meu nome é Rolo Divino, obrigado por sintonizar aqui no Mentes Milionárias. Se você gostou desta discussão, inscreva-se, esmaga o botão de curtir, compartilhe o nosso vídeo para obter mais conteúdo envolvente explorando o mundo das tecnologias descentralizadas. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.